Por que fazer o pré-natal? Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre aspectos importantes na assistência médica que toda gestante deve ter durante o pré-natal. Eu me chamo Arley Cleverson, eu sou médico com atuação em medicina materno-fetal. A partir do momento que você tem o seu beta positivo, você já sabe que precisa procurar uma assistência médica. E essa assistência médica do pré-natal, ela é fundamental e vai ter como principal objetivo a prevenção ou o diagnóstico precoce com tratamento adequado de complicações obstétricas. Com isso, você vai facilitar o desenvolvimento fetal de forma adequada, assim como propiciar ter mais saúde na sua gestação. E alguns aspectos importantes durante essa avaliação, esse acompanhamento de pré-natal, eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos, tá? Você vai ter aí 4 pontos, 4 aspectos necessários para você ter atenção. O primeiro deles é o acompanhamento de pré-natal exige um conhecimento do profissional de exames necessários de acordo com a idade gestacional. Eu vou falar aqui de modo mais específico, por exemplo, das ultrassonografias. Você precisa fazer as ultrassonografias necessárias do primeiro trimestre, do segundo trimestre e também do terceiro trimestre, que é a obstétrica com Doppler, por exemplo, e tem as morfológicas do primeiro e do segundo trimestre. Existem exames específicos, recomendados também, exames de sangue laboratoriais, que são recomendados para serem feitos também no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. Então, esse acompanhamento mínimo por trimestre, ele é necessário para poder ter maior segurança durante esse acompanhamento pré-natal. Um outro ponto importante aqui é a utilização de estratégias efetivas com o objetivo de prevenir complicações obstétricas, como diabetes, pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento. Entre diferentes estratégicas está o estímulo e o emprego, a aplicação de hábitos de vida saudáveis na sua vida, fazer acompanhamento com a equipe multiprofissional, como nutricionistas, personal trainer, assim como a realização de exames que vão auxiliar o profissional na identificação de possíveis fatores que levam a um risco maior de desenvolver determinada condição obstétrica. Por exemplo, no morfológico do primeiro trimestre, existe o rastreamento para pré-eclâmpsia, que quando feito é capaz de detectar cerca de 90% daqueles casos de pré-eclâmpsia que tem o risco aumentado de se iniciar antes de 32 semanas. E aí existe também para aquele grupo de alto risco a possibilidade de fazer uso de uma medicação, que é a aspirina, que vai auxiliar e diminuir esse risco de forma também considerável. Além disso, existem outras estratégias. No morfológico do segundo trimestre também tem uma medida de colo uterino, como rastreamento para trabalho de parto prematuro, suplementação que vai auxiliar também na prevenção de pré-eclâmpsia, de trabalho de parto prematuro. Então, existem diferentes estratégias que é importante que você esteja ciente de que a sua equipe, responsável pela sua assistência de pré-natal, está aplicando, está trazendo para você, para que assim os impactos, primeiro, previna complicações e caso você venha a desenvolver alguma, o impacto seja o menor possível. Além disso, algo muito importante, eu particularmente busco fazer essa orientação já na primeira consulta, que é orientar, explicar sobre aqueles achados que vão ser esperados. Existem algumas alterações consideradas fisiológicas durante a gestação. Por exemplo, o útero ele vai crescer. Com esse aumento do útero, vai mudar, por exemplo, o aspecto postural da paciente. Isso pode acontecer de causar algum desconforto na coluna lombar, nas costas. Então é um aspecto que eu sempre oriento que pode acontecer, tá? Em relação às movimentações fetais, quando é esperado você começar a sentir os movimentos do bebê, isso é um outro aspecto que eu também geralmente oriento, e alguns sinais de alerta, porque existem algumas condições que são comuns, mas não são normais. Então eu sempre oriento sobre inchaço, sobre dificuldade de memória, de atenção, assim como
dor de cabeça, cefaleia. Então, alguns sinais, algumas situações que eu sempre alerto que precisa entrar em contato com a equipe para poder deixar a equipe consciente da situação, de repente, dependendo do caso, né, uma outra situação, cansaço também, que é comum, mas não é normal. E quando você tem alguma dessas situações, é importante que seja feita uma investigação adequada para que uma medida seja tomada para diminuir esses sintomas, essas queixas. Além disso, já da metade para o final, mas isso já pode ser feito desde o começo, a orientação relacionadas ao parto em si. Então, de acordo com o desejo da paciente, de acordo com a condição clínica da paciente durante a gestação, a evolução dessa gravidez, é importante que o profissional, né, a equipe responsável pela assistência, né, tendo o obstetra aí como principal ator nessa assistência, nesse acompanhamento do pré-natal, discuta e converse com a paciente sobre as possibilidades de parto, seja o parto normal, seja o parto cesariana. Existem indicações específicas para cesariana e é necessário que isso seja dialogado e conversado com o obstetra. Esses são 4 aspectos importantes que você precisa, durante a sua assistência pré-natal, ficar de olho, ficar alerta se está sendo tudo realmente colocado em prática, para que assim a sua saúde, a saúde do seu bebê, ela seja, né, evolua durante toda a gravidez da melhor forma possível e que você chegue ao final da gravidez sem complicações, sem riscos maiores, né, para você e para o bebê, de que ambos possam estar super saudáveis. Eu fico aqui à disposição caso você queira fazer o seu acompanhamento pré-natal comigo, é só marcar uma consulta e vai ser um grande prazer poder te ajudar durante essa jornada. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder acompanhar todos os conteúdos que são divulgados aqui toda semana. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.